Hoje eu estou aqui com o Kleber Tutida, da Shogic, Coaching Agricultura e Pecuária. Hoje a gente vai bater um papo sobre como foi a evolução, né, Kleber? Todo o histórico, tudo que a gente identificou dentro lá do Café Reserva do Cerrado. Gostaria que você começasse comentando um pouquinho de como que foi lá atrás, né? Como que o diagnóstico agronômico entrou, né, de fato na fazenda, como que o lance da fertilidade de solo e nutrição de plantas, como que isso chegou a começar por lá? Se você puder comentar um pouquinho para a gente. Certo. Obrigado, Léo, pela oportunidade, né, de conversar um pouco. Para responder a sua pergunta, eu vou voltar um pouquinho mais na história, né, e dizer, a história da minha família começa no Brasil com a cafeicultura, né. Então, eu praticamente cresci nesse ambiente, né. E aí, por estar muito próximo, né, da situação de trabalhar estar próximo das atividades de cafeicultura, a gente trabalhava também com outras atividades também, a pecuária, que depois a gente pode conversar também em outra oportunidade. Mas essa vivência toda que me fez escolher seguir o ramo de agronomia, né, estudar agronomia, tentar entender os processos dentro da cafeicultura, né. E aí que você entra na universidade e começa a ter as disciplinas e começa a te abrir um monte de estalos na cabeça, né? Pô, por que falando especificamente de café, né? Por que a comida do café é o formulado 20-00-20, né? Então, você vai atrás de buscar informações e tentar entender os processos, né? E a família sempre teve uma propriedade no estado do Paraná, na região aqui norte, né, próximo ao município de Açaí, e também a outra no Triângulo Mineiro, né, ali na região de Monte Carmelo, né. E por incrível que pareça, os traços culturais, os manejos das duas áreas muito equivalentes. Então, mesmo tão distantes, elas tinham o mesmo manejo, mesmos tratos culturais. Além da distância, né, vamos falar assim, física em quilometragem, a distância agronômica é muito grande, né? Tipo de solo, altitude, temperaturas, né? E os manejos praticamente o mesmo, né? Então, se você for ver, e acho que isso sempre foi uma situação que ocorre ou ocorria corriqueiramente com todas as culturas, né? Para você plantar café, você fazia praticamente o mesmo trato cultural no norte do Paraná e nas áreas que começou a abrir lá em Minas, né? Então você começa a abrir a cabeça, olha, começa a chegar as informações da universidade, né, do banco da aula, você começa a pensar e falar, pô, por que faz isso? Por que tem que ser assim? Exato. Por que nós não podemos mudar? Né? E não adianta a gente querer algo diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Exato. Não tem como obter os mesmos resultados. Então, o estalo para mudar começou dentro da universidade. E nesse processo todo que você viu todas essas situações, qual foi o primeiro passo? Assim, o que você identificou como seria, não, vou começar por aqui, vou começar por essa prática, por exemplo. O que começou a mudança lá? Como que foi? É aquele negócio, né? O santo de casa não faz milagres, né? Então, a gente via que vinha acontecendo algumas coisas dentro da propriedade, né? Principalmente doença, né? A incidência de uma doença, um patógeno que ocorre no café, que a cercospora era muito, muito alto, todo ano acontecia isso, né? E o interessante é que o relato do próprio funcionário, ele falava assim, eu não entendo, porque quando a gente aduba, parece que é aí que acomete mais a incidência dessa doença, né? E aí, seu pai ele acha até que a gente está adubando pouco, né? E é ao contrário, porque assim, realmente, se você pegar na literatura, tem um dos indícios de que essa doença, a alta incidência é por deficiência de potássio, né? E aí, pensa, a adubação que a gente fazia antes era o 20-0-20, né? Aplicado em superfície, e o pior ainda, essa aplicação só era realizada pós-chuva, né? E normalmente esse 20-0-20, se pensar em nitrogênio, que vem na composição, hoje não, mas antigamente a maior parte da composição era ureia. E ureia você sabe, se eu aplicar ureia em solo úmido, praticamente eu perco, ela vai embora.
Em última análise, o que a gente aproveitava disso aí? Somente potássio. E aí que começou toda a parte de monitoramento, de diagnóstico e de também quebra de paradigma, né? O principal. Como que foi essa abertura, assim, em querer mudar, identificar isso aí? Não, foi daquele jeito, faz num pedaço lá e vamos ver o que vai acontecer. Né? E aí o primeiro ponto de discussão foi a amostragem de solo, que eu falei que queria fazer. E a recomendação no início foi fazer uma amostragem considerando somente o 0 a 20 centímetros. Né? Um potencial de raiz com não, café e outra, tem, né? Café irrigado, né? Com gotejo, né? Localizado. Na minha cabeça não batia isso, né? Eu vou fazer uma análise somente no 0 a 20, sendo que, querendo ou não, eu acabo criando degradês pela posição nos horizontes, né? Nos horizontes, pela própria deposição do fertilizante ser somente superfície, né? Por todas as situações que acontecendo. E aí já começou o primeiro conflito, né? Porque não, então faz 0 a 20 e 20 a 40, tá? Eu falei, não, eu imagino que a gente precisa estratificar 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40. Porque realmente é diferente, né? E eu já tinha tido essa conversa antes com os professores, e eles falavam muito, né? Que uma coisa é você tirar o 0 a 10, depois o 10 a 20 separado, que você fazer essa média aqui, colocar tudo para... Você teria uma média entre os dois horizontes, e realmente faz sentido. Aí já entra um pouco dentro da metodologia 2P, né, de agricultura de alta performance, que é essa Na verdade, não era nem a 2P, né? Eu até falo assim, boa parte disso aí surgiu, né? É lógico, eles já tinham essa ideia de fracionamento, então eu consegui convencer e fizemos, e até foi legal que a gente fez. Nos mesmos lugares, fizemos 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, e fizemos um 0 a 20 só para ver. E realmente totalmente diferente os horizontes. Né? O que a gente percebeu nessa amostragem, né? A hora que eu fiz o 0 a 10 e o 10 a 20 separado, principalmente teor de alumínio, você já conseguia identificar. Né? A hora que você separava do 0 a 10 para o 10 a 20, no 0 a 10 nada, no 10 a 20 já aparecia. E no meu 0 a 20 não aparecia alumínio. É a importância da estratificação. Outra coisa, o potássio. A hora que eu vinha para o meu 0 a 20, o potássio estava bom, estava adequado. Mas na hora que eu fiz a estratificação, para surpresa, potássio extremamente alto, com risco de chegar à salinidade, pelo fato de usar, além da deposição do adubo C em superfície, a gente trabalhar com a irrigação também. Né? E aí você sabe, toda a questão do ciclo da água no solo, né? E a capilaridade do sal, ele acabar se depositando na superfície do solo ali. E aí que foi a surpresa, né? Porque a gente via uma relação totalmente desequilibrada entre as bases do solo. Olha só. Potássio, cálcio e magnésio totalmente desequilibrado. Então, se a gente já tinha isso aí em mãos, a primeira coisa que eu falei, não vamos fazer cloreto. Não, mas aí começou outra guerra, né? Sim. Mas como não vai fazer, né? Bom, porque a planta precisa e tem uma quantidade de pontos para produzir tantas sacas e tal. Eu falei, não, nós vamos fazer a análise de folha e vamos adubar essa parte de acordo com o que vai sair na análise de folha. Aí entra a fase do monitoramento, né? Monitoramento. Monitorar para tomar de decisão. Agora, o ponto de partida crucial é a questão de você estar conversando com quem está ali em tempo integral, né? Que foi, no caso, foi o funcionário. E o que mais me chamou a atenção no relato dele foi isso. Falou, aí o pessoal fala que a gente não está adubando, mas pelo contrário, é adubar a história dessa doença. E aí entra com mais severidade. Né? E aí começamos a fazer. Em 5 hectares, né, num talhão. E aí nós fizemos a análise de solo, fizemos a análise de folha. Na primeira análise de folha, o nutriente que era limitante de produtividade era manganês. Só manganês, longe de ser nitrogênio. O NPK, pelo contrário, né? Aí a hora que a gente foi investigar, o potássio traduzia realmente o que estava acontecendo no solo. O potássio era um nutriente que estava em excesso no tecido da folha. Então, é uma coisa que está fazendo mal. E por incrível que pareça, além do manganês, nós tínhamos o outro macro, e aí o segundo elemento era o macronutriente, e era o magnésio. Então, quem estava causando aquilo ali? Sem querer, indiretamente, era nós, com a aplicação do 20-0-20, eu desbalanceava mais ainda
essa questão da competição entre magnésio e potássio. Uhum. O que nós fizemos? Guardamos, reservamos o parcelamento que estava para ser feito do 20-020, fizemos aí via irrigação uma adubação com sulfato de magnésio na boca da planta, porque era deficiência e necessidade era sulfato de magnésio. Foi atingir o manganês. Depois que a gente, aí na segunda etapa, fazer o magnésio, a planta parou de manifestar doença. Olha isso. Entendeu? E seguimos o monitoramento. Nos outros monitoramentos durante esse ano safra, até fechar a colheita dessa área, só tivemos deficiência de manganês. Não tivemos mais magnésio, potássio foi só monitorando, não foi feito mais nenhuma adubação, entendeu? Mas o porquê? Não foi colocado, e o que estava sendo colocado estava gerando excesso e desequilíbrio, estava sendo prejudicial. Né? Nós deixamos de nutrir com potássio o café? Não deixamos. Quem que estava mandando o potássio que o café precisava? O desequilíbrio meu que estava no solo. Então o que a gente fez? Uma gestão dos recursos, uma gestão da saúde da planta. Exato. Com base no diagnóstico. A otimização dos recursos é a base, né, do processo. Exato. Que vai de encontro o manejo 4C, né, que a gente comenta, que é o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo e na hora certa. Na hora e certa. foi isso que vocês fizeram. Exato. Né? E a planta se mostrou, né, mostrou todo o potencial dela por conta disso. Vocês entregaram as melhores condições para ela se desenvolver. Exatamente. De 2010 para cá, depois que assim, eu entendo que é todo um processo até dentro da fazenda para mudar essa mentalidade dos funcionários que vinham fazendo uma receita de bolo, né, ao longo dos anos. Como é que foi depois sair desses 3 hectares, que foi uma primeira área que vocês fizeram algo diferente para passar para o restante da fazenda, o restante da área? Como é que foi esse processo? Foi natural? Foi natural e assim, o que nós mudamos? O início de tudo. Né? Começou com o quê? Com análise de solo. Pô, vamos fazer análise de solo da área inteira agora. Principalmente áreas que a gente precisa de reforma. Né? Porque a maior parte do nosso cafezal ele tinha sido implantado em 1982. Então já fazia alguns anos. E essa área em si que eu trabalhei, né, não era um café novo, nós já tínhamos reformado uma outra área. E na primeira área de reforma, tivemos uns problemas também relacionados à parte de correção de solo. E aí foi até dito que, por área que é café, você não deve calcarear essa área, porque senão o café pode não se desenvolver bem. Isso aí foi outro paradigma. Eu falei, mas como assim a gente não pode? Imagina um café que se a gente pensar, né, trazer para o cafezal que estava instalado lá, que tinha sido plantado em 82, nós já estávamos em 2010. Como é que você não vai preparar uma área dessa, pensando na longevidade do seu cafeiro? E hoje que o diagnóstico já é uma realidade, assim, qual que seria um próximo passo, uma próxima etapa, por exemplo, o que vocês querem fazer diferente, vamos dizer assim, porque a gente tem que sempre buscar, né, fazer algo diferente para buscar novos resultados. O que vocês estão introduzindo ali? Léo, uma coisa hoje que vem me preocupando bastante, né, como produtor, como técnico também, né, não só para a cafeicultura, mas para todas as outras culturas que a gente atende, nós precisamos urgente, melhorar o nosso nível de aproveitamento de água no solo. E aí, isso aí não quer dizer, eu vou irrigar minha área. Pelo contrário. Se você está investindo em irrigação, você está utilizando o recurso mais nobre que nós temos hoje, até para a vida humana. Né? A gente tem que entregar condições para aquele solo suportar aquela água. Né? Se eu estou trabalhando com uma lâmina de irrigação, seja 10, 15 milímetros, eu tenho que utilizar isso aí de forma excepcional, não perder nada disso. Esses 10 milímetros que eu colocar lá, ela tem que estar disponível para a planta conseguir absorver isso aí. Agora, se eu coloco 10 milímetros lá, a minha taxa de infiltração no solo não está muito boa, eu já estou perdendo por evaporação. Ou, dependendo da declividade do terreno, posso estar perdendo por escorrimento. E se escorre, você está levando outras coisas junto. Outros nutrientes, etc. E outra, não, mas aí eu estou tendo uma boa taxa de infiltração. Beleza, a água está infiltrando, mas quanto do que está infiltrando a planta está conseguindo absorver? Entendido. Né? Então essa seria uma preocupação, trabalhar toda essa distribuição de macro, microporos, né, para ter uma boa relação. Exatamente. É isso aí, Kleber. Pessoal, eu
gostaria de agradecer o Kleber. Oh, Obrigado, valeu, Kleber, pelo bate-papo aqui. Acho que é muito oportunidade. importante trazer isso aí, né, para vocês, uma realidade dessa. Essa é a importância, né, do diagnóstico e monitoramento da fertilidade de solo e nutrição de plantas. Depois de ouvir toda essa boa conversa aí em relação a toda a parte de manejo, né, vocês estão recebendo aí uma amostra do nosso café, né, do Reserva do Cerrado. E eu faço o desafio, né, que vocês aproveitem o momento, degustem desse café, né. Se for possível, não adicione açúcar nele, tome sem açúcar, porque aí você vai ver a qualidade que é um café quando ele é produzido com manejo sustentável, um manejo com base no diagnóstico. Para você ter uma qualidade na bebida do café, você precisa ter uma planta em equilíbrio, né? O café é uma fruta totalmente aromática, né? Que precisa produzir vários compostos fenólicos, um monte de coisa, para ter uma qualidade diferencial de bebida. Então, faça o teste, toma esse café sem açúcar, toma outro café que você está acostumado a tomar e veja a diferença. O café não é amargo. Tá? O café amargo é porque tem alguma coisa que não está legal nele, não está legal. Entendeu? Então, faça essa experiência. Eu acredito que vocês vão se surpreender aí com a qualidade e a essência de sabores que tem dentro do Reserva do Cerrado.